segundo bloco aqui da aula. Peraí, deixa eu abrir a câmera aqui. Vamos formalizar aqui novamente. Boa noite. Estamos retomando aqui o segundo bloco da aula, conforme a sequência que nós deixamos pré-definida. Para esse segundo momento agora, a gente vem com uma parte de atividades e a ideia vai ser usar o quê? Situações reais de vocês. Porém, antes de adentrarmos aqui, eu sempre trago alguma animação, algum vídeo daquele mesmo canal da semana passada, que mostra, ilustrando o funcionamento aqui dos processadores, dando uma visão geral, com animações em 3D aqui, do funcionamento do thread e da memória cache. Embora eu não consiga compartilhar o áudio com vocês, tá? Eu compartilho a tela e disponibilizo o link para vocês assistirem também individualmente, tudo bem? Então, aqui, quando a gente explica algo antes, né, e depois a gente traz aqui, no caso, uma visualização ilustrando, acredito que a gente conecta e favoreça esse entendimento, né? Então, a ideia inicialmente é essa, e depois a gente retorna aqui direcionando vocês para uma atividade, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Lembrando que eu não estou usando o Teams instalado no computador, eu estou usando ele online, e aí ele não me disponibiliza a opção para compartilhar o áudio, por isso que fica o vídeo sem áudio para vocês, tá? Ele é um pouco diferente do Teams quando nós instalamos no computador. Vou compartilhar minha tela. Estão vendo minha imagem aí, só para confirmar. Realmente aqui não aparece a opção para compartilhar o áudio com vocês. Se aparecesse, facilitaria um pouquinho, para ficar um pouquinho mais interessante aqui o vídeo. Mas não tem problema, depois, se for o caso, vocês assistam que eu compartilho o link. Então, vamos lá. Primeiramente, estou aqui, ó. Este canal, eu gosto muito dele, o Power Search aqui, que é um canal norte-americano que ele faz essa parte de ilustrar o funcionamento de dispositivos internos, não apenas de componentes de peças de computador, mas principalmente, que eu acho muito legal também, a parte de dispositivos de redes, porque através da animação você consegue entender melhor, enxergando, né, tentando abstrair melhor aí o funcionamento de um hub, de um switch, dos pacotes sendo enviados, mas, enfim, fica aqui a sugestão, quem quiser depois aqui assinar o canal. Temos a questão do idioma, tem o idioma, mas dá para driblar essa questão aqui sem problema algum, basta acrescentar a legenda, que é o que eu vou fazer com vocês aqui neste exato momento, tudo bem? Então, como disse, vai ficar sem áudio, porque eu não tenho, repetindo aqui pela segunda vez, na versão do Teams online, a possibilidade de compartilhar o áudio. Eu acho que ele tira esta possibilidade para deixar a transmissão mais leve, tá? Então, vou mostrar primeiro aqui da memória cache, seguindo a ordem que eu apresentei para vocês, e depois eu mostro aqui a questão dos threads, né, das vias de execução. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui primeiramente a legenda, né?
Perguntinha, senhores, vocês estão me ouvindo aí? Só para que eu possa interagir com vocês enquanto vídeo aí, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, senhor, professor. Sim. Então, vocês perceberam aí a diferença de time, de tempo, de resposta da memória cache, a L1, a L2, L3, e com a medida que o tempo foi passando, elas foram sendo incluídas dentro do próprio processador. E aqui nesta imagem, ela mostra um processador dual core, com 2 núcleos. Cada núcleo com a sua própria memória L1 e L2, aqui dentro do próprio processador. Então, reparem que dentro do processador, tendo a memória cache, isso já confere um desempenho, né? E à medida que eu vou aumentando a quantidade de núcleos, eu passo a ter ainda mais, porque cada um vai ter a sua própria memória L1, L2, tá ok? Dedicada e não compartilhada. A L3 acaba sendo usada por, digamos assim, pelos núcleos de um modo geral. E vocês perceberam pela simbologia, pela animação, que a L1 é a mais rápida, a 2 também é rápida, mas um pouco menos, e a 3 ela acaba sendo também um pouco mais tardia que a L1 e a L2, porém, qualquer uma delas tem um tempo de comunicação superior à memória RAM. Por quê? Porque não precisa de uma via de conexão externa, já estão dentro do processador. Eu acho que esta visualização aqui consegue conectar, né, o que eu falei no primeiro bloco e agora vocês estão visualizando aqui. Não temos o áudio, mas tem a legenda, então acredito que vocês tenham conseguido captar, tudo bem? Deu para entender aqui o funcionamento da memória cache? Tranquilo? Sim, professor. Beleza, então agora eu vou mostrar isso aqui, tá? Porém, o vídeo animado mostrando aí como atuam as linhas de execução, os chamados threads, juntamente com este quesito aqui de cores, mais a memória cache, fora os threads, ou seja, olha o quanto o processador evoluiu, né? E o quanto ainda outros dispositivos vão precisar melhorar para acompanhar isso. Tudo bem? Então vamos lá. Esse aqui agora a gente retorna aqui um pouquinho. Tudo bem? Deixa eu só retornar aqui. Vamos aqui exibir o vídeo do hyperthreading aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui novamente a legenda, só um minutinho.
Pessoal, fechando aqui o raciocínio, eu acho que também, né, a ilustração mostra bem o quanto traz de vantagem esta arquitetura, esta tecnologia de threadings, né, ou hiperthreadings, como está mostrando aqui no vídeo. Praticamente, ele virtualmente quase que dobra a capacidade de processar. E ficou muito importante aqui também, até esqueci desse detalhe, e aí cabe bem para o Gabriel, se estiver nos ouvindo, que aplicativos que tenham esta característica de se conectar e explorar processadores com esta arquitetura, eles podem ter um desempenho melhor. Então, para alguns tipos de aplicação, por isso que é legal a gente pesquisar bem, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, se eu consigo localizar a informação aqui, sobre aplicativos que utilizem a parte de vídeo. Ó, fica bem claro aqui alguns exemplos, né? Não são somente esse tipo de aplicativo, mas observar, por exemplo, se a ferramenta, o software que, no caso, você estiver utilizando ou vocês vierem a utilizar, caso vocês tenham esta tecnologia no processador de vocês, se o software em questão foi também desenvolvido para poder explorar esta capacidade. Por isso que é legal a gente entender o software que nós estamos utilizando, que é o programa, e também saber qual é a opção que nós temos em relação ao equipamento e combinar as duas coisas. Nós cruzamos os dados. Então, se você usa aí no seu equipamento um processador com esta tecnologia threading que foi introduzida pela Intel, conforme vocês puderem constatar aqui no vídeo, potencializa o uso se você fizer uso também de softwares, programas que foram desenvolvidos para absorver essa tecnologia. Tudo bem? Então, percebam, olha o quanto a gente consegue, não digo virar completamente a questão, resolver completamente, mas o quanto a gente pode melhorar um retorno observando esse tipo de característica. Muitas vezes nós falamos, olha, a arquitetura de processadores usando núcleos e threads, ela melhora a performance, ponto. Isso é questão, ponto pacífico. Beleza, mas melhora como? Melhora em todas as circunstâncias? Melhora, porém melhora ainda mais quando eu procuro, programas, aplicações que foram desenvolvidas para esta tecnologia. E outra coisa também, tá, que grande parte dos gamers desconhece. Algumas placas de vídeo, algumas GPUs, elas são desenvolvidas também para explorarem em potencial alguns módulos de games, que aí eu acredito que seja um acordo de cavalheiros entre os desenvolvedores de componentes e também algumas desenvolvedoras de games, que acabam apresentando algumas respostas melhores quando se combinam. Porém, aí precisa pesquisar, precisa ler, precisa se informar para conseguir saber esses detalhes, tudo bem? Então, muita gente utiliza hoje, né, investe em processadores com essa tecnologia e na hora de escolher um software para utilizar, não tem esta informação para servir como parâmetro. E aí, não é que perde, né, deixa de ganhar esse recurso. Porque se você puder escolher um software que tem essa característica para editar vídeos, que utilize isso desde que você tenha, né? Isso vai fazer com que o teu desempenho, a aplicação, o uso desse software trará para você uma resposta melhor. E aí voltemos de novo ao peso da informação. Quando eu sei, ela me ajuda. E a gente só fica sabendo quando aprofunda um pouquinho, tudo bem? Então, conhecimento não ocupa espaço e acaba resolvendo, ajuda muito, tudo bem? A questão dos threadings aqui também ficou claro, deu para perceber visualmente como isso funciona? Tranquilo, professor. Ô, professor. Pois não. Mais ou menos quando lançou o 4K, o pessoal comprava sem ter a tecnologia ainda. E olha, Fabiano, de um modo geral, né, nós temos a tecnologia 4K hoje presente, tá? Mas tá aí nós temos uma outra questão, né? Você compra uma televisão 4K para uso também específico. É o que você está falando procede, é bem por aí mesmo. Nós temos a nossa televisão aberta, digamos assim, ela migrou para a tecnologia digital há cerca de 3, 4 anos atrás, no máximo, se não me falha a memória.
Então, para a tecnologia 4K estar disponível totalmente em toda a rede aberta de TV, eu acho que isso aí vai mais uns 20 anos. Porém, né, você tem aí DVDs, você tem vídeos, né, em streaming hoje já disponível em 4K. E aí, a pergunta que fica para vocês, né? Quantos têm conexão, tá, banda larga para conseguirem assistir com qualidade no tempo que durar uma transmissão total em 4K? Poucos. Poucos, porque nós temos aqui algumas limitações em relação à própria operadora, né? Porque nós sabemos que uma operadora, quando você assina um sinal de internet, com exceção a alguns serviços específicos, né? Ela tem previsto em lei pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que ela é obrigada a fornecer para você um limite mínimo, mas ela não tem que atender você 100% do tempo naquele valor que você acordou em contrato. Então, assim, eu assino 100 megas com a Vivo. Ela não é obrigada a disponibilizar 100 megas 24 horas por dia ininterruptamente. Então, em contrato com a Anatel, ela permite, sim, que em alguns momentos o percentual baixe, porque há uma oscilação. Mas nós sabemos que, enfim, muitas vezes você não vai estar usando a internet o tempo todo, né? Numa necessidade de banda mais alta. Então, quando você pega, por exemplo, alguma coisa com sinal 4K, você precisa, sim, de um tempo, ou seja, você vai ter um volume, um pacote de dados aí que ocupa uma banda alta. E quando ela cai, você vai perder também a qualidade. Eu já visto quando vocês assistem um vídeo no YouTube ou qualquer canal de streaming, quando a tua conexão não está, digamos assim, no limite, digamos, ou proporcional ao que é exigido para manter a qualidade, automaticamente o vídeo reduz a resolução para que você não perca a transmissão e ele não trave. E você percebe que ao longo da exibição do filme, tem momentos que parece que está melhor, em alguns momentos cai um pouquinho, e o problema não é com o vídeo, o problema é com a sua conexão, que não é a mesma o tempo todo. E repito, não há nada de irregular, isso é contrato com a Anatel. A Anatel dá esta premissa para os fornecedores, tudo bem? Mas isso que você falou é bem verdadeiro, o Fabiano. Nós adquirimos a tecnologia muitas vezes e acabamos subutilizando, tudo bem? E no nosso caso aqui, como nós corremos atrás, né, nesse caso, de poder conseguir o máximo de retorno com o menor investimento possível, e não é por uma questão de miséria, né, porque realmente é caro para nós, então vale a pena esta informação e fazer o bom uso dela, beleza? Deixa eu voltar aí com vocês e disponibilizar esse link, né, para que vocês possam ter aí. Deixa eu copiar aqui o link para vocês. Estou deixando aqui no chat o link dos vídeos que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu voltar para o outro também, para que a gente possa deixar os dois à disposição aqui da turma. CPU. Você está dando aula para tarde também, professor, ensino médio? Aqui em Mongaguá, na ETEC em Mongaguá, não neste momento, mas assim, quando eu comecei a lecionar na ETEC aqui em Mongaguá, em 1996, uma das primeiras turmas que eu peguei foi a turma do ensino médio, integrado com o técnico. Era a turma, uma das turmas era a turma do professor Hermógenes, que vocês têm aula com o professor Hermógenes? Turma, estão me ouvindo? Sim, professor. Então, o Hermógenes, vocês têm, inclusive na sexta-feira agora, vocês tiveram um evento com o Hermógenes, né? O Arduino Day. Vocês procedem? O Hermógenes foi aqui, se não me falha a memória, acho que a segunda ou terceira turma do ensino médio aqui da ET. Eu lecionei para ele em 1997 ou 98. Professor, não foi só o Hermógenes, né? Foi o Nery também. Sim, porém o Nery é de uma outra turma, né? O Hermógenes, eu costumo sempre falar dos dois, mas assim, são turmas diferentes. O Nery já foi um pouquinho mais recente. O Nery foi ali por volta de 2002 ou 2003, se não me falha a memória. Eu encontrei com o Nery em sala de aula aqui na ETEC em 2002 ou 2003, e depois, né, além do curso aqui na ETEC, ele foi meu aluno, nós nos reencontramos na FATEC. Ele foi meu aluno também na Faculdade de Tecnologia em Praia Grande, depois por mais uns 2 semestres aí. Posso dizer que eu não, assim, eu acho que
não é problema algum a gente falar dessa forma. Acho que tanto o Nery quanto o Hermógenes fizeram parte aí de uma geração muito privilegiada da ET, né? E eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de encontrar com eles e falar, olha, de vez em quando encontro algumas reedições, tá? Nós reencontramos, às vezes, alguns jovens com as mesmas características, e espero, sim, quem sabe, encontrar alguns de vocês aqui que também sigam esse processo aqui, viu? Tanto um quanto o outro, o Hermógenes e o Nery, nas aulas de lógica, na sua época de aluno, eles eram meio fora da curva já, viu? Mas não eram da mesma turma, tá? O Hermógenes foi aí de 98, bem das primeiras turmas da ET, e o Nery já 2002 ou 2003, né? Mas tive o privilégio de conhecê-los enquanto aluno, depois também foram estagiários à Enetec, e depois, né, encontramos de novo na FATEC o Nery, e o Hermógenes particularmente, e quando ele terminou o curso, eu o convidei para fazer um processo seletivo aí na ET, né, porque eu já via nele algumas características assim, que seria muito interessante vê-lo falando, né, porque ele já era um adolescente que tinha esta capacidade de verbalizar com muita facilidade, já enquanto aluno jovem, né, ali com seus 15, 16 anos, mas que realmente chamava atenção a maneira como ele se expressava com clareza, né. Então, naquele momento, ele terminando o curso, eu falei, você já pensou em dar aula? Gostaria de fazer uma experiência conosco? Aí, beleza, ele foi, passou um tempinho, fez a faculdade dele e retornou e prestou um concurso conosco. Então, assim, é uma satisfação muito grande hoje reencontrá-los aqui na ET, né? Na verdade, a gente nunca deixou de estar com eles, né? Porque eu estou aqui direto, né? Eles saíram, voltaram como profissionais e hoje a gente se reencontra como colega, mas como eu estou, né, da velha guarda, tive esse privilégio de trabalhar na função de professor e hoje a gente compartilha a sala de aula aqui. Pena que eu não estou com eles nos mesmos dias, né? Mas com o Hermógenes a gente vive tentando combinar alguma coisa, mas os dias não batem. Nós trabalhamos juntos aqui, acho que em 2010, na aula de segurança da informação. Às sextas-feiras, eu e o Hermógenes dividíamos uma aula de segurança da informação, que era muito boa. Gostava muito daquele trabalho juntamente com ele, mas foi ali 2 semestres, depois nunca mais a gente conseguiu combinar os nossos horários. Mas quando tiverem aula com o Hermógenes, lembrem disso, deixem um abraço para ele, que é não apenas um aluno, mas uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Opa, Fabiano, com certeza, com certeza. Assim que abrir um processo seletivo, você fazendo uma graduação, voltando aqui, quando abrir um processo seletivo, será um privilégio, sim, um convite. É só seguir a via natural, o curso natural das coisas aí. Pode vir fazer, sim. Tô brincando, professor. Eu faço mesmo, tudo que eu tô fazendo é por hobby, porque eu amo tecnologia. Mas, olha, e muitas vezes, né, começa desta maneira e a gente não sabe, vai que as coisas mudam daqui para frente, né? Mas nunca, estamos aqui sempre abertos a novas possibilidades. Turma, deixa eu voltar aqui para vocês. Eu compartilhei aqui o link dos 2 vídeos, tá? Opa, eu ainda estou compartilhando, que horror. Peraí. Pronto. Deixei com vocês o vídeo da memória cache, dos threadings, então acho que ilustrou bem, encaixou o que nós estávamos falando. De um modo geral, estamos falando sempre voltado para performance, e quando nós explicamos e, digamos assim, esmiuçamos um pouco mais, é para entender os fatores que são determinantes para que a gente possa realmente atingir esse grau de performance que a gente deseja e ter aí o custo-benefício bem atendido. Bom, antes de passar a atividade para vocês, gostaria também de mostrar aqui para vocês o monitor de desempenho do próprio sistema operacional. Na semana passada, o Fabiano sugeriu aqui o uso de uma ferramenta chamada CPU-ID, ou CPU-Z, né? Que faz todo esse monitoramento de alguns recursos da máquina, e nós vamos utilizar isso sim, principalmente para falar de memória, tá? Eu vou aqui instalar no meu computador novamente, compartilhar com vocês, mas também, independente de um software para fazer este acompanhamento, este monitoramento, o próprio sistema operacional, no caso o Windows aqui, ele tem o gerenciador de tarefas, e além do gerenciador de tarefas, que o nome já diz, ele gerencia as tarefas em execução, temos também o monitor de desempenho do próprio sistema, que ele vai medir aí a demanda de utilização do seu processador, a demanda de utilização da memória,
quais são os programas, né? Quais são as aplicações, na verdade, os processos que vocês estão executando que mais estão demandando recursos da máquina. E aí, a pergunta que eu devolvo para vocês, isso aqui serve para quê? Justamente para você saber o que mais está pesando no seu desempenho e aonde você precisa, se possível, melhorar. Porque existe uma questão de funcionar razoavelmente e tem um determinado momento que você já não consegue atender a sua necessidade de trabalho. Isso acontece com todos nós, tá? E eu tive esse problema no final do ano passado, precisei melhorar minha máquina, comprei outra, beleza? Porque ali não tinha muito o que fazer. Voltemos à conversa da semana passada. Por ser um notebook, o máximo que eu poderia colocar era mais um módulo de memória. Porém, não daria o retorno que eu precisava. Então, optei por comprar uma outra máquina. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o recurso de monitor de desempenho do Windows, que faz essa função de monitorar processos, memória, espaço em disco e também a rede. Tudo bem? Porque a rede, como estamos vivendo um momento conectado, é importante verificar também o tráfego da tua rede, né? Como está o tráfego da rede? Já explico por quê. Tudo bem? Vou compartilhar aqui novamente. Vamos lá, visualizam minha tela aí? Estão vendo minha tela? Estão vendo o mouse movimentar aí? Sim, professor. Então, vamos lá. Para quem já conhece, tudo bem, tranquilo. E para quem não conhece este recurso no Windows, passem a conhecer, tá? Aqui, ó, eu estou usando o Windows 10, obviamente, como já deixei isso claro, tá? Então, quem estiver usando uma outra edição, uma outra versão do Windows, talvez tenha outro acesso para chegar até aqui. Eu vou clicar aqui no botão do Windows, né, na tecla do iniciar, com o botão direito, e vai abrir este atalho, este menu. Aqui eu tenho, ó, várias opções, aplicativos e recursos, centro de mobilidade, enfim, várias. Eu vou diretamente aqui, ó, gerenciamento do computador, tá? Que é o que nos interessa nesse momento, que eu quero ver a minha, né, no caso aqui, a performance do processador, da memória, que é o que nós estamos falando aqui, estamos falando de desempenho. Então, quero saber, por exemplo, nesse momento, o que mais impacta no meu desempenho em relação a consumo de memória RAM e em relação a recursos de processador. Tudo bem? Vamos lá. Gerenciamento do computador. Abre esta janelinha aqui, deixa eu só maximizar para facilitar a visualização de vocês. Aqui tem alguns recursos, perfeito, mas eu vou direto aqui, ó, no que nos interessa neste momento, desempenho. Ó, vou em desempenho, ele me dá um painel aqui com informações do processador, tempo de interrupção, tempo de processamento, status de estacionamento, enfim. E aqui ele te dá algumas informações, né? Tráfego da interface de rede. O que é interface de rede? É a plaquinha de rede. Interface é um dispositivo que permite a conexão, a comunicação entre o teu computador e o teu ambiente de rede, que é um componente, uma peça, tá? Aqui no caso aqui do meu computador, é um chip que está implantado na minha placa-mãe que faz a função de adaptador de rede. E tem uma conexão onde nós conectamos o computador à rede. Neste caso aqui, eu estou usando a rede sem fio, o wireless, tudo bem? Então aqui, ó, ele mostra tudo de forma escrita, tá? Mas eu posso melhorar isso. Como melhorar isso? Quando ele mostra um gráfico, além de ter aqui uma tabela com dados informativos, ele também te mostra um painel com gráfico em tempo real, mostrando como está o desempenho. Porque aí a gente volta, né, aquela célebre frase, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, é só abrir o monitor de recursos. Antes de entrar no monitor de recursos, aqui ele mostra também o disco rígido, tá? O physical disk aqui é referente ao meu HD, a minha unidade de disco, tá? Aqui, no caso, eu tenho um SSD de 512 GB, tudo bem? Não é muito espaço, eu preciso daqui a pouco estar observando isso, porque eu estou baixando direto as aulas que nós gravamos, para que eu possa postar no YouTube. Logo, logo eu preciso ou apagar ou colocar para outro lugar, mas tranquilo.
Como temos espaço no OneDrive, é só jogar no OneDrive e sejamos felizes. Vamos abrir o monitoramento de recursos. E aqui ele te mostra um apanhado geral com gráficos, né? E aqui vai mostrando o desempenho. Olha, eu maximizei, tá? Só maximizei. Aqui ele está no tamanho... Opa, ele fechou. Ele está no formato reduzido. Eu simplesmente ampliei aqui, tá? Maximizei para a gente conseguir ter uma visualização um pouco melhor. E aqui ele tem um gráfico, tá? Um painel com gráfico do processador, que é o nosso CPU, Unidade Central de Processamento, do disco, que é o HD, da rede, o tráfego da rede nesse momento, como eu estou acessando a internet, tá? Né, estamos aqui, por favor, né, numa aula remota. Estou usando com vocês aqui, né, uma plataforma chamada Teams, que compartilha sinal de vídeo, áudio e vídeo. Então, nós temos um tráfego de rede aqui que está ocorrendo nesse momento. O meu disco rígido está sendo acessado, tá? E desta forma. E aqui, o desempenho, o uso do meu processador, ó. Reparem que eu estou tendo uma demanda bem baixa de processamento, que, na verdade, o que eu estou consumindo um pouco mais aqui, né, é um pouco mais de memória, né? Mas o processamento está tranquilo. Está tranquilo. Memória sem nenhuma falha grave, ele mostra aqui. O que é uma falha grave? É caso você tenha algum pico de memória ou alguma, digamos assim, alguma falha de alocação de memória, algum arquivo que você precisou colocar e gerou algum problema, nenhum problema detectado. Quando você começa a ter muitos travamentos no teu computador, e aí vamos separar as coisas, tá? Muitas vezes a tela azul do Windows, né? Aquela boa e velha tela azul, só deixa eu dar uma saída aqui rapidinho para mostrar para vocês. Cadê aqui onde eu estou? A boa e velha tela azul do Windows, né? Bom, essa telinha aqui todo mundo já conhece. Quem usa o Windows 10, de vez em quando ela aparece para falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso nem sempre está associado a algum problema do teu hardware, tá? Isso nem sempre é questão de memória. Isso pode ser algum problema no próprio sistema operacional, que muitas vezes também você reinstala e ele continua. E aí, né, pela nossa experiência aqui com o Windows 10, que já estamos utilizando ele há um bom tempo, e pela quantidade de equipamentos diferentes que eu já usei e tive esta mesma mensagem assim, esporadicamente, pelo menos uma vez a cada 4, 5 dias ela aparece e me fala um bom dia. Chego à conclusão de que não há nenhum problema com o equipamento. Já tive essa mensagem aqui no meu computador novo várias vezes, no antigo, e aí eu associava isso a alguma problemática, uma limitação de memória, mas não. Hoje, no computador novo acontece a mesma coisa, quando eu estou em computadores de outros lugares também acontece, então aí isso nos leva a concluir tecnicamente que a questão aí, aqui em particular, isso não significa todas, tá? É um problema com o sistema. Alguma instabilidade no sistema operacional e isso é uma falha que precisa ser corrigida. Não tem nada a ver com o seu equipamento. Como é que o senhor chega a esta dedução, professor? É porque é uma mensagem que se repete em vários dispositivos diferentes, desde os mais antigos aos mais novos. E aí você pesquisa, lê, se informa e sabe que existem, sim, algumas falhazinhas, alguns probleminhas, alguns que nós conhecemos no meio técnico por bugs, né? Bugs da tradução literal seria inseto, percevejo. No linguajar técnico, um bug ou bugs, né? São probleminhas, erros de código, algumas falhas que precisam ser corrigidas dentro de um programa. Que aí, no caso do sistema operacional, aparecem essas telinhas azuis, tudo bem? Nem sempre, estou aqui trazendo isso para vocês, porque nem sempre que vocês virem isso significa que o teu equipamento está com defeito. Pode ser algum problema no sistema operacional. Voltando lá para o nosso monitor de desempenho, bora lá. Aqui eu tenho o gráfico, como eu falei para vocês, né? Mostrando o processamento, a unidade de disco, a rede, a memória. E aqui eu tenho, ó, um painel me informando uma visão geral de todos. Eu posso clicar aqui, ó, tenho a aba Visão Geral, CPU, Memória, Disco e Rede. Vamos clicar aqui, por exemplo, em CPU, tá? Aqui, ó, CPU, ele tem processos. Só para
infelizmente ou felizmente, né, cada informação nova que eu vou trazendo para vocês vão surgindo outros termos, né? Bom, algumas coisas não precisamos aqui de uma pós-graduação para deduzir, né? Processos e processador, foneticamente, tem uma ligação, né? Processador tem a ver com processos. Ponto. O que são processos? Tudo que vocês executam no computador gera um processo. Nesse momento aqui, temos vários processos sendo executados. Eu estou usando a internet, estou usando o Google Chrome para acessar a internet, estou usando o Windows 10 como sistema operacional, estou compartilhando minha tela com vocês, que gera outro processo, porque para compartilhar minha tela eu preciso reproduzir a imagem que está no meu monitor e enviar para vocês via internet. A minha câmera que estava filmando a minha pessoa, ela é cortada. Então, olha quantos processos ocorrem aqui. Para eu poder falar e minha voz chegar até vocês, eu tenho um processo que gerencia o dispositivo de áudio que eu estou usando, o headset aqui, auricular que eu estou usando, que tem um driver que se comunica com o sistema operacional, e, através do reconhecimento desse dispositivo via Bluetooth, a minha voz chega para vocês aí dentro da casa de cada um. Então, o simples fato de uma aula remota, onde eu estou aqui falando para vocês, e agora eu movimento o mouse, gerei mais um processo. O mouse é um dispositivo externo que se conecta com o sistema operacional, que vai mandar uma ordem de localização de coordenada na tela, e aonde eu posiciono, movimento minha mão, o ponteiro se direciona. Tudo isso gera um processo, e todo processo consome recursos, mínimos ou máximos. Os processos internos do sistema operacional, eles recrutam pouco processo, mas recrutam. Então, tudo isso é somado. Olha aqui de novo, começando outra vez. Eu tenho Windows 10 como sistema operacional, ele está na minha memória. Se eu colocar aqui agora, clicar em memória, ele vai mostrar aqui tudo que está na memória. Porém, talvez ele não mostre aqui o Windows de cara, porque o Windows é um sistema operacional, mas ele está aqui. Tá? Olha o que eu tenho na memória aqui, só para lembrar vocês. O Windows, que é o sistema operacional. O Google Chrome, lembrando de novo. Eu tenho, que mais aqui? Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho o Norton Security, que é uma ferramenta de segurança que eu implanto, porque eu uso aqui ferramentas de banco, uma série de coisas, e eu levo a sério a segurança da informação, porque eu acredito naquilo que eu estou aqui dizendo para vocês, porque não é possível que eu atue dentro da área de segurança da informação há 10 anos e eu não creia nisso, né? Então, eu tenho que ter, pelo menos, a dignidade de instalar uma ferramenta de segurança na máquina, senão eu sou um falso pregador, porque eu falo e não faço, tudo bem? Então, eu tenho o Norton, o Chrome, o Windows, fora essas ferramentazinhas a mais. Tenho mais coisas? Tenho o Office instalado também, mas eu não estou agora com o Office aberto. Se eu abrir aqui o PowerPoint, o Word, qualquer outra ferramenta, eu estou utilizando mais memória. E quando nós utilizamos mais memória, aqui, ó, ela começa a mudar, tudo bem? Embora eu esteja com tudo isso em processo, todos esses processos em andamento, que todos eles utilizam memória, e podem utilizar algum dispositivo físico, né? Eu tenho nesse momento aqui, ó, este gráfico monitorando o desempenho da minha memória. Eu não estou, digamos assim, tão folgado, né, digamos assim. Eu estou aqui, praticamente metade da minha capacidade de memória está sendo usada. Eu tenho à minha disposição aqui, vamos lá, 12 GB de memória RAM, tá? E nesse momento, dos processos em execução, eles estão ocupando 59% da minha memória física. Tá? Então, isso significa que o que eu estou fazendo nesse momento praticamente já compromete metade da minha memória. Embora eu tenha 12 GB de memória RAM, não precisamos aqui do apoio nem de Isaac Newton, tá? E de nenhum outro físico para chegar para a gente e falar, olha, cara, você não vai muito longe com essa memória, não. Eu tenho 50%, 60% da memória já está sendo usada aqui. Eu não estou usando nenhum aplicativo gráfico, nada. Mas só para poder compartilhar com vocês uma aula, estar aqui falando, eu estou usando muito recurso. Porque, primeiro, que o Teams
o Teams, com todo respeito, ele é um devorador de memórias, né? Por isso que eu me recusei a instalar o Teams na versão, digamos assim, desktop. Eu estou dando para ele o privilégio de ficar só na minha memória RAM na versão online. Eu não instalo mais o Teams no computador. Eu não dou esse direito a ele. Eu valorizo cada centavo que eu invisto na minha memória. Não vou, tá? Eu falo isso para ele assim, pessoalmente, como se fosse algo de propósito. Você não vai usar mais minha memória. Então, eu uso a versão online, mas mesmo assim, ele me ocupa a memória. Então, olha a quantidade de fatores que nós temos aqui, que mesmo que você invista relativamente, né? Não estou dizendo aqui que eu tenho um notebook de extrema performance, mas é um bom notebook, é um notebook novo, com 12 GB de memória RAM. Só o fato de estar compartilhando uma aula com vocês, eu já mandei aqui quase que 60% da memória disponível. Não preciso, como disse aqui, né, de um cálculo de Pitágoras para imaginar que se eu estivesse numa aula de design, alguma coisa aqui eu precisaria já me preocupar, dependendo do que eu fosse fazer. E aí, se o Gabriel nos escuta neste momento, perceba, Gabriel, perceba, se eu não estou usando absolutamente nada praticamente na minha máquina e já estou com 59% da memória ocupada, isso já te dá uma ideia aí do quanto você precisa investir de memória RAM para fazer o trabalho que você faz no seu computador de editar vídeos. Porque são softwares, repito, devoradores de memória. E para nossa realidade econômica, sai cara esta brincadeira. E não adianta você colocar toda a memória do hemisfério sul e não ter isso aqui, ó, processamento. Então, aí é o seguinte, nós olhamos aqui para o desempenho, senhores, preste atenção. Quanto por cento da minha unidade central de processamento está em uso nesse momento aqui? Não sei se vocês conseguem enxergar, porque estamos compartilhando tela. Para mim aqui, ó, estou usando entre 6% e 8% da minha capacidade de processamento. Então, recurso de processamento, no meu Ryzen 7 aqui, eu estou usando pouca demanda de processamento. A maior demanda que nós temos nesse momento, pelo menos pelo uso, porque eu estou dizendo nós, né, primeira pessoa do plural, mas o meu uso não é igual ao de vocês. Eu não sei o que tem instalado no computador de vocês nesse momento. Eu posso falar por mim. Eu sei que no meu eu tenho essas ferramentas que eu disponibilizei para vocês. Agora, cada um dentro do seu computador tem aquilo que precisa para o seu uso diário. E se não precisar, tira, né? Porque, como eu sempre digo, informação não é enfeite. A partir do momento que você sabe, se não vai usar, tira. Tá? A não ser que você realmente tenha um motivo. Porque o desempenho cai. Né? E é por isso que, às vezes, eu acabo sendo meio taxativo. Minha filha gosta de joguinhos, né? Então, ficar instalando joguinho, o jogo não é o problema. Se ele não tiver na memória, ele não ocupa. O problema é o que ele puxa junto. Tem algumas propagandazinhas que você clica na hora do jogo sem perceber, e instala algum plugin, alguma coisinha, e aquilo vai consumindo memória da tua máquina. Licença, professor. Oi, pois não, diga. O senhor perguntou se eu estava escutando, eu estou acompanhando a aula aqui, eu abri o mesmo monitor de recurso, né? Sim. O meu computador aqui, ele bate 26, 46, aí ele bate 70, aí volta 26, aí bate 13, aí fica oscilando isso daí. Então, o Gabriel, vamos fazer o seguinte, como eu falei, vamos fazer um caso de uso aí, né? Só para te explanar aqui. Eu estou com a minha guia CPU ativa e eu estou medindo aqui o quanto de processamento nesse momento eu estou usando na minha máquina. Faça o seguinte exercício, abra um dos programas que você tem aí para edição de vídeos e aí você verifique o quanto de processador você está usando e depois clica na aba memória para você ver o quanto de memória este programa está utilizando, para você ver qual é a tua maior necessidade nesse momento, se é mais processador, ou se é mais memória, ou se é ambos. Faça esse exercício aí. Tá, espera aí só um minuto. E, ó, eu vou fazer o seguinte, Fabiano, se você permite, eu vou voltar aqui, tá, para a tela, e vou, se você quiser fazer isso, tá, fique à vontade. Eu vou simplesmente colocá-lo como apresentador para que você possa compartilhar conosco a sua tela. Você topa? Para a gente poder avaliar o teu caso aí? É o Gabriel, professor. Cara, desculpe, é o Gabriel, desculpe, perdão, Gabriel. Pode ser? Posso Não, te pode colocar ser aí? sim, professor. Eu tô abrindo o Ableton Live aqui.
Então, beleza, deixa só, eu vou sair do meu compartilhamento aqui para você exibir o teu e nós vamos conversar sobre a tua necessidade de uso. E convido vocês, os demais, que tiverem alguma necessidade específica, vamos fazer o mesmo. Vamos fazer uma espécie de análise de cada caso aqui e propor uma alternativa viável. Ok? Deixa eu colocar aqui o... Só localizar aqui o Gabriel para eu poder colocá-lo como apresentador. Só um minutinho aqui. Gabriel Felipe. Pronto. Ó, a partir desse momento, Gabriel, você está como apresentador, tá ok? Então você pode, se souber como faz, compartilhar a tua tela e mostrar para nós o recurso que você vê aí no seu monitor de desempenho, para que a gente possa compartilhar essas informações e vamos tentar chegar num consenso aí da onde está o teu gargalo nesse momento, se é no processamento ou se é na memória, ou se é em ambos. Fique à vontade. O volante é seu aí. Deu uma engasgada aqui, professor, de leve aqui. Vocês conseguem ver. Ó. Vixe, Maria. Ele vai aparecer aqui, professor? Eu estou vendo que você está aí na guia CPU, só que, porém, assim, para mim aqui eu não consigo ler o que está escrito. Aí você vai falando para nós aí quanto que está usando de processador aí. Professor, tá usando 100% dele. Então, Gabriel. Então, nós aqui aqui não é CPU aqui, não é? Eu estou vendo aqui isso. Você está mostrando para nós o gráfico, mas aqui do seu lado esquerdo você tem aí os processos em execução e também tem aqui uma legenda, né, com um número, né, dizendo para você quanto que está usando de processamento neste momento. Mas pela visualização do gráfico, nós já conseguimos perceber aqui que está lá no topo, Gabriel. Então, o teu computador é um coração valente, cara. Ele é um combatente muito, muito, mas muito bravo, viu, cara? Tá fazendo milagre com ele, cara. Tô, cara, eu até... Tadinho dele. Ô, professor, pede para ele clicar no menu CPU ali, ó, para ver melhor. Acho que ele já clicou, ele já tá com o CPU clicado aqui. Não, o menu lá aqui, pessoal, o menu aqui, ó. Ele tá na visão geral. Ó, 70, 60, ó, 107. Ô, Gabriel, agora faz o seguinte, clica na aba memória para que a gente possa observar o comportamento e a demanda de memória do teu computador aí, né? Com esses softwares abertos, para a gente ver também se em relação à memória RAM, a tua situação é a mesma. Aqui, ó, desse lado, no lado esquerdo, você tem visão geral, CPU, memória. Clica em memória. Quanto que ele fala de memória física utilizada aí? Na parte, ó, memória física está aqui na parte de baixo. Nós temos em cima processos e memória física que está escrito. E também pelo gráfico a gente está vendo aqui que a sua situação nesse momento parece, né? Pelo que eu estou visualizando, eu não consigo ler. Eu não sei se alguém aí, pelo menos para mim, no compartilhamento, não dá para ler, né, o que está escrito, mas eu consigo ver o gráfico. O teu gráfico... 60%. Então, 60%. Então, assim, você está com uma demanda de processamento superior à demanda de memória. Então, o que acontece, Gabriel? Aí a situação já fica bem clara para você e para todos nós. Memória, você consegue, geralmente, é possível implementar mais memória. Se você já não estiver no limite, você pode colocar mais memória. Mas, em termos de upgrade, né, em termos de melhorar o processamento, vamos supor que você troque o seu processador por outro compatível com o teu soquete, você não irá muito longe, porque você estará dentro da mesma arquitetura em termos de família, né? Se você trocar de um Core i5 para um 7, se for ambos da terceira ou quarta geração, o desempenho não mudará muito. Então, assim, sendo muito claro, né, em termos de análise, percebam que nós não estamos aqui trabalhando, operando em hipóteses instáveis. Isso aqui são dados, gente. Isso aqui é legal por conta disso, ó. Isso aqui é uma análise métrica.
temos dados informativos e, com base nesses dados, nós tomamos decisões. O gráfico de desempenho e de utilização do processador deixou claro que ele está muito próximo do limite. Então, nesse caso, olhando a médio e longo prazo, Gabriel, quando você puder realmente investir, né, na troca de um equipamento, mas não, e aí voltando também, a gente pode pegar depois e parar para fazer uma análise de o que seria mais interessante. Já chegamos a já decidimos aqui, né, na verdade, concluímos, né, com base no que nós observamos do monitor de desempenho do seu equipamento em relação ao software que você utiliza, que a demanda de processamento está realmente batendo o limite. Então, na verdade, não há nada de errado com o computador, ele está funcionando dentro daquilo que o projeto de desenvolvimento dele permite a ele. Então, ele é realmente um grande cavaleiro e nobre, né? Porque ele segura a onda aí, está tentando fazer o que pode, porém ele não pode, né? Pede para uma outra pessoa aí, professor, compartilhar um PC bom aí, que eu sei que tem uma galera com uns PC bom aí, compartilhar a mesma coisa aí para ver que vai reduzir. Então, Gabriel, vamos lá, eu entendi. Mas você abriu os softwares que você utiliza para trabalho, correto? Não, correto. Então, assim, por exemplo, se nós abrirmos aqui, caso tenha alguém aqui na sala que também faça uso de algum software de grande demanda de processamento de memória, também geremos a mesma possibilidade. Acho que alguém levantou a mão aqui. Você querer, professor. Não vai ninguém? Não tem alguém aí que se habilite aí para poder mostrar o desempenho da máquina aí, que queira fazer um teste conosco aí? Fique à vontade. Eu posso mostrar, professor, sem problema. Quem está falando, Vinícius? Beleza, Isso. Vinícius, vamos lá. Mas assim, vou compartilhar também, aliás, vou torná-lo, né, apresentador, para que a gente possa, para que você possa compartilhar a tua tela. Deixa eu localizar aqui o Vinícius. Acho que em ordem alfabética está lá embaixo, Vinícius. Deixa eu descer aqui. Já te localizei aqui. Pronto, Vinícius, você está com o apresentador. Fique à vontade. Pessoal, esse tipo de compartilhamento aqui é justamente para mostrar para vocês que não precisa de muito, tá? Com uma ferramenta do próprio Windows, você consegue analisar. Repito, a análise técnica é isso. Você analisa dados. E com base nesses dados, você tem o quê? Um parâmetro informativo. Ponto. Tranquilo? Tá vendo aí, professor? Você tá vendo aí, professor? Estou vendo. É que quando o meu áudio começa a interferir no seu, eu desligo para não atrapalhar você falar, tá? Ah, tranquilo. Eu tinha me confundido muito na hora que você tinha falado sobre essa frequência máxima. Aí eu falei, nossa, o meu tá tipo toda hora variando. Eu falei, ué, calma aí. Aí eu vi que na real o de uso tá aqui. Isso, e aí tem o seguinte, né? Se você não estiver utilizando nenhum software que esteja, de repente, demandando um processamento mais pesado, você não terá, assim, talvez, uma amostra da mesma maneira como o Gabriel fez com o software de edição de vídeo, que nós sabemos que puxa bastante, né? Como eu falei, no caso desse tipo de uso, para o trabalho dele, fica meio difícil, porque está no limite. E aí, no seu caso, se você tiver algum software que demande uma carga um pouco maior, se não tiver, aí você tem um computador que está funcionando também mediante ao teu uso, tranquilo, né? Eu uso esse computador mais pra fazer as coisas da escola e no tempo vago jogar algumas coisas, tipo, alguns jogos. E, assim, eu não vejo problema, eu acho que ele tá indo bem. Só há um tempo atrás, que ele até tinha falado no chat, ele tava dando umas telas azuis do nada. E tava travando muito, eu falei, ué, mas por que tá isso, né? Esse PC não é de travar e tudo mais. E aí você sai fuçando, aí entrei aqui no gerenciador de tarefas pra procurar se tava alguma coisa errada. Ele tava na memória, eu tenho 8 GB, né, eu uso nesse computador. E só tava sendo utilizado 4 GB. E algumas vezes ele dá nisso, quando dá uma queda de energia, eu fico só com 4 GB, eu não tinha reparado. Aí lá vai eu mexer em tudo, aí tive que fazer o jumper de memória,
né? Tirei as coisas, limpei a memória também. E depois disso, tranquilo, mas tava travando antes. Não, acontece, pode acontecer. Você usa um notebook ou usa um computador, o Computador, Vinícius? Computador, de então aí o mesa. processo fica um pouquinho mais simples, né? Fica. Mas, enfim, basicamente é isso, pessoal. Acho que a ideia de fazer esse tipo de situação aqui é para mostrar para vocês que analisar, né, a performance e com base nesta análise, sim, você tirar as conclusões é o procedimento correto, tá? Lógico que você tem essa questão da sensibilidade, que durante o uso você vai percebendo se está bom, se não está. Mas o ideal da ferramenta de monitoramento aqui é você conseguir identificar de fato aonde está a origem do problema e não apenas questionar o sintoma. Uma performance baixa, ela pode estar relacionada diretamente a processamento, ou pode estar relacionada à memória, e pode acontecer de ser ambos. No caso aqui do Gabriel, que é uma situação mais, digamos assim, latente, nós detectamos aqui com todos vocês como testemunhas, tecnicamente, que o problema dele está muito mais em processamento do que em memória. Então, isso vai, né, à medida do possível, para que ele se planeje e, no futuro, aí, a médio ou longo prazo, possa, sim, fazer uma substituição de um equipamento. E aí entra o outro lado da nossa análise técnica. Nós identificamos aqui a causa da questão. E, mediante ao uso e as necessidades para atendimento desse uso, a gente precisa também depois fazer um outro trabalho, que é uma pesquisa técnica aqui, para saber quais seriam as opções que ele teria para suprir esta necessidade dentro de um melhor custo-benefício. Como nós já vimos até agora processador e placa-mãe, a gente precisa de mais algumas aulinhas aqui para entrar em chipset, para podermos falar de memória, unidade de disco, porque aí a gente completa pelo menos essa parte essencial aqui, para que a gente possa ir enriquecendo essa nossa análise. Porque aqui, ó, vamos pensar, faz de conta que o Gabriel é nosso cliente. Você identifica a origem do problema, mas não deu a solução. Então, também não ajudamos muito, mas parcialmente, né? A solução virá depois. A gente vai chegar aqui, quando conseguirmos terminar de fazer essa análise, de ver a parte de as outras peças que eu tenho que explicar para vocês como funcionam, nós já teremos, digamos assim, embasamento, fundamento, para conseguir chegar e falar, olha, a origem da falta de desempenho está aqui, e o que nós podemos, diante daquilo que nós pesquisamos, né, e do limite de orçamento que você, no caso, possui, temos essas alternativas. Isso é muito legal, isso é um trabalho de consultoria. Professor. Mediante a detecção de um problema, a gente identifica a origem do problema e propõe uma ou mais do que uma alternativa de solução. Fique à vontade, Fabiano. No caso do Biel aí, que nós estávamos conversando na última aula aí, além do processador dele, aqui o processador dele já está fazendo papel também da placa de vídeo. Aí, esses programas que ele está usando aí, tanto a auditoria de som como de vídeo, há uma necessidade de uma placa de vídeo boa, no mínimo de 4 GB. Ô, Fabiano, isso é uma informação também importante, viu, Fabiano? Duas coisas que faltou para a gente completar a nossa análise. Primeiramente, abrir o gerenciador de dispositivos e mostrar aqui qual era a configuração do computador do Gabriel, embora do Gabriel, mas ele falou para nós, né? Mas no caso aí, se nós tivéssemos que montar uma planilha, pegar ali esses dados e termos isso em mãos. Mas ele deixou claro, ele nos falou, verbalizou, dizendo qual era a configuração. E outra coisa que faltou também para completar a nossa análise técnica era ter os requisitos de hardware exigidos pelo software, que aí entra o que você está falando. Com base nessas informações, que são dados importantes também, nós compararíamos isso com o que ele tem, e aí, mesmo sem fazer um teste, já viríamos que há uma defasagem. Né? Porque aí essa informação que o Fabiano nos colocou aqui também reforça o caráter de urgência da substituição, melhor, da aquisição de um outro equipamento. Por quê? Porque, além de tudo, você precisa de outra característica, uma outra arquitetura de funcionamento, senão o processador tem que se desdobrar entre os processos normais e na emulação da função do vídeo, né? Então,
para acrescentar, né, o que ficou faltando também, que a gente pode fazer isso numa outra oportunidade, é também trazer os requisitos de hardware, né? O que são os requisitos de hardware? É aquilo que o fabricante do software deixa claro que é necessário para que você possa utilizar aquele software de forma satisfatória. Tudo bem? Então, faltou somente isso também para a gente colocar nesta análise para que isso seja completo. Na próxima aula, né, que nós já estamos aqui adentrando para os minutos, para o nosso segundo tempo final, nós vamos começar a trazer isso também. Além de falarmos da característica do desempenho, da análise do funcionamento, trazermos também, estou usando o Photoshop ou a plataforma Creative Cloud da Adobe. Quais são os requisitos que a Adobe determina para que você possa ter um uso, digamos assim, satisfatório? Não é em alta performance, porque alta performance é bom? É, mas que você tenha condições mínimas de uso, para que você possa trabalhar e ser atendido pela máquina, né? Então, é um pilar, né, gente? É um tripé. Você tem o equipamento, você tem o desempenho, mas você tem um lado do software que o fabricante, quando desenvolveu esta solução, ela já deixa claro para o público que para poder utilizar este equipamento, este software, este programa e ter um desempenho, é necessário uma determinada linha de arquitetura de equipamento, senão não desempenha, não tem como fazer. Tudo bem? Eu acho que embora tenha sido rápido, né, não foi 100%, ficou faltando essa questão dos requisitos, mas eu acho que deu para visualizar bem o que significa fazer uma análise técnica de desempenho. Nós já estamos começando a fazer isso. E olha, estamos aqui com pouco tempo, gente. Estamos vamos lá, no último dia de março, praticamente, com 1 mês e meio de aula, a gente já está conseguindo fazer uma análise técnica razoável. Tudo bem, né? O Fabiano já tem uma base de conhecimento, o Gabriel também de forma empírica, né? Já usa aí, já sabe ali por tentativa e erro, já consegue se virar. Tivemos o Vinícius, é isso? Que fez agora a última explanação, eu já falei. Isso, professor, Vinícius. O Vinícius também fez as colocações dele. Então, assim, eu espero, né, que os demais que estejam nos ouvindo aqui, que estejam conseguindo acompanhar o raciocínio da aula, que não fique fechado apenas entre nós aqui três, né, nós três, o Gabriel, eu, o Fabiano e o Vinícius. A pergunta que eu faço agora para os demais que estão nos ouvindo aqui, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, pessoal, tudo bem? Ficou claro para vocês? Fez sentido o que nós fizemos aqui esta noite? Beleza, Rodrigo. Perfeito, gente. Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do que nós fizemos aqui? Repito, né? Esse tipo de prática, esse tipo de situação é algo que a gente costuma fazer, sim, com uma certa frequência, quando temos o hábito de nos orientarmos com base em argumentos que são sólidos, tá? Isso não é uma coisa muito, assim, isso a gente faz com frequência. Licença, Então, beleza. professor. Pois não, pode Só falar. dá aquela reprisada lá para aquela atividade boa que o senhor vai mandar. Então, o Gabriel, na verdade, eu ia passar uma atividade dessa forma aqui, porém, nós ficamos nessa conversa primeiramente. Vamos na próxima aula, a gente vai estar com isso mais maduro, e aí nós passamos para vocês. O caso de uso aqui foi justamente isso, foi analisar o seu caso de utilização da ferramenta, do programa, do software, e das demandas que você tem de hardware. Isso aqui é uma análise de um caso de uso. Nós estamos falando das suas casualidades aí que você tem para usar o seu equipamento no seu trabalho. Isso é um caso de uso. Tudo bem? Ia passar uma atividade valendo uma menção, mas vamos amadurecer isso aqui um pouquinho mais e na próxima semana a gente retoma assim. Mas em relação ao que nós fizemos hoje aqui, Gabriel, ficou claro para você como faz para poder analisar, para observar o monitor de desempenho? Como não, as variáveis... Ficou claro, eu não conhecia esse monitor de desempenho não, professor, de verdade. Eu nem Beleza. sabia como ver se ele tá bom ou não, mas meio que a gente tá na cara, né? Senão não tinha perguntado como ajudar a melhorar o meu PC, porque dá para ver que ele precisa de uma ajuda extra.
Eu descobri também na aula do senhor que o meu i5 é de terceira geração e estamos na 11ª geração. É isso? Sim, Aí e aquilo que eu falei. Deu para abrir bastante a cabeça. Hein? E aquilo que eu falei para você, Gabriel, para a nossa realidade econômica, tá? Isso é uma coisa muito comum, né? Não é, como é que eu posso dizer? Você poder utilizar o equipamento de última geração é maravilhoso, mas muitas vezes no ambiente de trabalho também não tem isso, tá? São raros os lugares onde você vai ter performance máxima com tecnologia de ponta. Nós vivemos uma cultura tecnológica de que nós temos bons equipamentos, temos, mas nem sempre você vai ter o melhor à sua disposição. E essa versatilidade, essa questão de você conseguir extrair o melhor do que tem, isso exige conhecimento. E é isso que a gente tenta passar. Porque existe uma visão, às vezes, um pouquinho equivocada, né? Às vezes a gente trabalha com um computador em casa meio limitado, não é um computador ruim, tá? Isso é a realidade da maioria, porque os computadores da escola, todos são Core 5, com 8 GB de memória RAM, porém, acho que na 4ª ou na 5ª geração, acho que uma geração um pouquinho à frente do seu, 1 ou 2, né? São bons equipamentos. E algumas vezes você vai estar trabalhando em alguns lugares e pode encontrar computadores com uma capacidade inferior à tua. E aí, saber analisar as condições do equipamento e explicar que o desempenho talvez não seja bom, baseado em argumento técnico, é isso. Muitas vezes as pessoas te cobram por um resultado que com aquele equipamento é impossível. E aí você precisa saber analisar isso e comprovar de forma técnica, bem fundamentada através desse tipo de análise, que, olha, desta forma, o máximo que a gente consegue realmente é isso aqui. Porque muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? E às vezes elas querem ter um desempenho que não dá com aquele equipamento. E aí precisamos de alternativas. Não dá para mudar o computador, não dá para implementar um novo equipamento. E se nós usarmos um outro software com uma demanda de hardware um pouquinho menor, será que existia essa possibilidade? E aí são coisas que a gente vai tentando adaptar à nossa realidade, aquilo que nós podemos fazer. Beleza? Ô, professor. Pois não. Aproveitar a galera aí que eu vejo eles sempre falando que não deve aceitar o computador lento. Ultimamente eu tenho percebido aí os HD, esses HD mecânico, até pelo autoaquecimento deles, por estar 24 horas ligado, é bom ter aquele programa Sentinela lá para estar monitorando, que aí mostra para eles o defeito e se eles quiserem melhorar um pouco o desempenho do PC, trocar o HD. Opa, sem dúvida. Oi, pois não, pode falar. Uma coisa que o Fabiano falou e esqueci de mencionar para vocês todos. Meu computador, ele fica 24/48 ligado. Tipo, é muito raro ele desligar. Muito raro. Então, já acordo com o número do horário na tela da minha televisão. Então, preciso muito do meu computador toda hora. Isso tem dois lados, viu, Gabriel? Isso nem sempre é ruim, né? Vamos lá, primeiramente, né? A questão do software de monitoramento de temperatura, monitoramento de funcionamento de dispositivos é sempre válido sim. Então, assim, fica aqui a sugestão não só do Sentinel, mas de outros programas, tem o Hardware Monitor que faz isso. Porém, assim, é uma característica muito comum, tá, gente? Por exemplo, servidores, eles não são desligados nunca, tá? Um servidor de qualquer tipo de rede, por exemplo, o servidor da escola nunca desliga. Um servidor hoje, um servidor de fato, ele fica ligado ininterruptamente por muito tempo e, né, uma informação importante aqui para vocês, já te passo a palavra aí, Fabiano. Em lugares onde você tem uma umidade como a nossa, equipamentos mais antigos, é até interessante que eles fiquem ligados, né? O laboratório nosso de manutenção, eu tenho minhas dúvidas aqui, quando nós voltarmos ao mundo normal, depois de todo esse tempo sem ligar, eu tenho certeza absoluta que nós temos muitos computadores antigos que são usados para aula de manutenção, né? Nós não vamos colocar um Core 5 na última geração para ficar sendo desmontado e montado em laboratório. Isso não tem precedente isso, né? Não cabe. Então, são computadores antigos, que já foram, digamos assim, já tem um certo desgaste. Depois de praticamente um ano desligado, eu tenho certeza que nós vamos ter um número de baixas lá
muito grande. Devido ao quê? Umidade, aquelas coisas que nós já falamos, computadores antigos, eles precisam ser ligados com uma certa frequência. E quando você mantém o computador ligado de forma ininterrupta, a única coisa que você precisa tomar cuidado, sim, é com essa questão de, tudo bem, temperatura, mas o próprio sistema operacional, o próprio setup do teu computador, ele já faz esse monitoramento, né? Você sabe que no setup do computador, você tem lá, por exemplo, a temperatura do processador é monitorada o tempo todo. Então, quando você tem isso ligado de forma ininterrupta, e se em algum momento a temperatura se elevar a ponto de colocar em risco o funcionamento, ele automaticamente desliga. Mas é sempre bom, porque aí, no caso, você tendo um software de monitoramento à parte, como o Sentinela ou o Hardware Monitor, ele não mede apenas a temperatura, ele mede outras funções também, né? Então, vale a pena colocar sim. Eu acho que tudo aquilo que traz melhorias é positivo e a gente, né, não custa nada você ter uma precaução. Fala, Fabiano, fica à vontade. Ô, professor, primeiramente, sobre a temperatura, até acho que eu me expressei mal. A temperatura não vai passar dos 45 graus, não. A minha está aqui com 36. Mas eu falo pelo tempo de uso, né? O que eu queria alertar o pessoal é o tempo de uso. Que nem a minha aqui, eu tenho HD de 120, que é o SSD, só que eu instalo todos os programas numa de 500. Aí eu comecei a ver que estava muito lento. Aí eu fui deixando. Quando eu fui ver, era o HD já estava com a vida útil dele estragada. Quando o senhor falou sobre o servidor aí da escola, que fica ligado direto, ele não trabalha com a HD 24/7? Olha, ele trabalha com vários HDs, né, Fabiano? Porque, assim, um servidor, ele tem uma linha de funcionamento diferente, né? Os servidores, eles são projetados para não serem desligados, né? Então, ele tem vários HDs, vários processadores, várias fontes, inclusive, quando queima um HD, quando queima uma fonte, quando queima a memória, eles são projetados para isso, eles não param, tá? Você pode fazer a troca do componente com ele ligado, desde que, lógico, você não pode trocar a peça que está sendo usada. Se você vai mexer num processador, aliás, numa fonte, e aquela fonte está sendo usada, você não pode fazer isso, né? Mas os processadores, os servidores, eles têm essa característica. Nós temos vários modelos lá, eu não sei quais são que estão lá, né, o Fabiano? Na verdade, nós temos 2 servidores hoje na ETEC, faz tempo que eu não vou lá, faz 1 ano que eu não entro na escola praticamente, né? Mas nós temos um Itautec, e nós tínhamos um outro, acho que era da HP, mas server mesmo, tá? Servidores, não é um computador com uma configuração mais parruda para simular um servidor, que é diferente. Um computador, ele tem como linha de raciocínio um PC atender usuários, né? Um servidor é justamente isso, ele vai atender as demandas da rede, ele é projetado para essa outra coisa. Então, eu não sei de fato qual é a configuração dos HDs que tem lá, mas assim, basicamente, o desgaste mecânico para a leitura, né, isso eu posso dizer para vocês assim com bastante certeza, né? A vida útil de um HD, ela é bem prolongada em condições de uso normais, né? Se você não fica, digamos assim, né? Aquele tipo de uso que a gente não é normal. Você não vai ficar movimentando um computador com ele sendo utilizado, porque isso, por ser mecânico, né, você pode danificar um HD. Mas, assim, nesse caso do Gabriel, de outros aqui que deixam o computador ligado o tempo todo, vale lembrar que você também tem nos recursos de economia de sistema, né? Quando fica em desuso, tudo bem, ele está ligado, ele está ativo, aliás, porém não está sendo operado, ele fica em stand-by, ele suspende, né? Então, nesse momento que ele está suspenso, ele está aguardando uma orientação, não está totalmente desligado, e ali, mecanicamente, o braço está parado, né? O braço que faz a leitura do HD está parado, ele só volta a ser acionado quando você solicita alguma coisa. Mas, veja bem, sempre bom. Eu sou uma pessoa muito que opto sempre pela precaução, né? É bom instalar, sim. Eu acho válido, eu acho legal fazer essa questão da instalação. E outra coisa, né, gente? A gente sabe o equipamento que a gente tem. Da mesma maneira que fisicamente, biologicamente, um organismo, antes de dar algum problema, ele sinaliza, aquela metáfora, né? O corpo fala, tudo fala. Um equipamento, antes de parar definitivamente, ele vai sinalizando algumas coisas, né? Com o tempo, você vai percebendo que algumas coisas já não estão do jeito que você sempre percebeu que eram, né? Então, você já sabe que as coisas não estão de acordo. Então, você percebeu, alguma coisa acontece.
E aí já vale a pena. Se você tem o hábito, né, de fazer este acompanhamento, e aí, Fabiano, Gabriel, Vinícius, demais que estão aqui na sala, você sabe que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de usuários de computador e vários tipos de profissionais. Tem aqueles que esperam parar para ver o que aconteceu. Não sei se essa é a melhor opção. E tem aqueles que já, percebendo que algo não está normal, já procuram se antecipar e tentar, se possível, resolver, antever o problema. Porque, como disse, tem alguns problemas técnicos dentro de um equipamento e seu funcionamento que eles dão alguns sintomas antes, né? O HD, quando ele começa a apresentar algum problema de funcionamento, você percebe. De vez em quando trava, tem horas que você liga, a máquina não funciona, dá disco sem sistema defeituoso. Algumas coisas já começam a sinalizar para que aquilo ali, ou seja, olha, dá uma atenção, verifica se seus backups estão em ordem. O que são os backups? As cópias de segurança, para ver se você não vai perder. Porque quando começa a sinalizar com algum problema, preste atenção, alguma coisa vai acontecer. E aí, e mesmo que você não tenha um software de monitoramento como esse que o Fabiano sugeriu, porque assim, né? O Fabiano sugeriu isso porque ele é desse tipo que eu estou falando aqui. É um cara que acompanha e presta atenção. Mesmo que ele não tivesse, ele já percebeu que tem alguma coisa de errado na máquina, porque a gente que usa todos os dias percebe quando a máquina não está legal. É que nem um carro. Desculpe, mas tem pessoas que, se bobear, não põe nem gasolina e que o carro ande, fica difícil, né? Não tem jeito, o computador é a mesma coisa, cara. Você percebeu que não está legal, que não está funcionando bem, está dando alguns probleminhas, é necessário para dar uma olhada, senão vai te deixar na mão. Sabe? Tem algumas questões que alguns problemas, eles têm, digamos assim, uma origem e vão se agravando, né? Pode acontecer de um mau funcionamento e parar definitivamente. Raramente. Né? Pode acontecer? Pode. Eletrônicos são como lâmpada, está acesa e para. Mas não é bem assim. Né? Nós temos isso aí, que são coisas mais raras. Geralmente, um computador, um equipamento, ele vem demonstrando algumas características que sinalizam para um problema maior, e vale a pena estar antenado nisso. Mas, aí é aquela questão, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, para o mal entendedor, o alfabeto é pouco. Né? Eu sou a favor, sim, de você ser mais precavido, instala, sim, o software para monitorar, observa o funcionamento. Margem de erro foi inventada por quem errou. Né? Quem gosta de trabalhar com a coisa funcionando prefere uma postura assertiva. Faz aquilo que previne o problema. Tudo bem? Renan, ainda não é possível um carro que ande sozinho, mas né, nós temos aí já no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a disponibilidade dos carros elétricos, né, ou híbridos, né? Isso ainda está um pouquinho caro, mas já está à nossa disposição. Bom, pessoal, como disse, estamos aqui abertos a qualquer dúvida, a qualquer esclarecimento. Como disse, eu tenho que deixar para vocês aqui, pelo menos, se não deixar agora, até o final da noite eu deixo aí, a avaliação diagnóstica. Se não for hoje, eu posto amanhã, tá? Para que a gente faça isso. Só algumas perguntas para que a gente tenha essa análise, tem que seguir esse protocolo para a escola, senão logo vão me cobrar isso aí. Tudo bem? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, espero, como disse, ter feito sentido naquilo que nós colocamos aqui hoje, que vocês consigam conectar, associar o que nós falamos aqui com alguma coisa real, funcional e que possa, em algum momento, atender a necessidade de vocês quando precisarem. Tudo bem? Valeu, professor. Obrigado aí, viu? Opa, eu que agradeço pela participação de vocês. Quando vocês retornam, a gente consegue dar mais sentido. É vocês que favorecem a coisa aqui. Eu que agradeço. Ô, professor, só o HD lá que eu falei de 24/7, que é o dos servidores, 24/7 é porque é ligado 24 horas nos 7 dias da semana, né? Durante os dias da semana. Eles são uso esse Provavelmente seja. Eu não tenho certeza porque pelo menos eu não lido com eles direto, mas é um server, né? Provavelmente deve ter vindo já de fábrica com essa característica, né? Valeu, obrigado. Caros, né? Tá ok, pessoal. Então, vou encerrando aqui a nossa gravação, agradecendo mais uma vez aí pela participação de vocês.